Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela sua presença orante e também tão contagiante aqui na nossa Catedral Cristo Rei, nesta manhã de domingo, terceiro domingo da Páscoa. Agradeço a Deus pela sua participação na nossa experiência de igreja, cada vez mais animada, como igreja peregrina, em saída e sinodal. Uma animação que é fruto do sopro do Espírito Santo, derramado em nossos corações, para torná-los ardentes e cheios de paz. Agradeço igualmente a você, querida irmã e irmão, agora em comunhão conosco, pela nossa rede catedral de comunicação. Este instrumento poderoso, capaz de nos conectar e principalmente capaz de nos fazer chegar aí na sua casa a santa palavra de Deus. Especial saudação aos que nos acompanham como única oportunidade de ouvir a palavra por causa de sua enfermidade ou de sua dificuldade de mobilidade. Embora desejosos tantos e tantas de estar conosco, e impedidos, se fazem presentes pela força deste veículo poderoso de comunicação que cria em nosso coração uma comunhão orante, ajudando-nos destas formas bonitas a nos preparar sempre mais para escutar a santa palavra de Deus, que nos alimenta, porque a palavra de Deus é a maneira que Deus tem para nos criar, nos encontrar e nos santificar. Foi por isso que logo depois dos acontecimentos importantes da paixão, morte e ressurreição de Jesus, bem após o dia de Pentecostes, os discípulos proclamaram a palavra. E quando proclamavam a palavra, as multidões perguntavam: e agora, o que nós devemos fazer? A resposta era sempre a mesma: convertei-vos. Nós buscamos a Eucaristia para escutar juntos a palavra de Deus proclamada em ação litúrgica. Portanto, como experiência comunitária da fé e esta escuta atenciosa da santa palavra de Deus na comunidade, é para nos converter a Jesus, vivo e ressuscitado, nosso Salvador.
Hoje, nesse terceiro domingo do Advento, da Páscoa, a igreja nos propõe a riqueza do Evangelho de São Lucas, com a cena emocionante dos discípulos de Emaús. É o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. A cena nos convida a fazer a mesma experiência destes dois discípulos, a experiência de reconhecer como é que Jesus pode ser visto no meio de nós. Jesus se faz presente pela palavra e pela Eucaristia. É possível que nós, tendo passado já mais de 2000 anos do acontecimento fontal da nossa salvação, este acontecimento que com emoção recentemente acabamos de celebrar com o Tríduo Pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, continuemos convivendo com as nossas limitações humanas, marcadas pelo desânimo, pelo entristecimento e pela decepção. É possível. Temos motivos de fé para sempre caminharmos de cabeça erguida, com os nossos corações ardendo, e sempre na direção da alegria da ressurreição. Contudo, ainda hoje fazemos experiências humanas de retorno às rotinas desprovidas de sentido e de esperança, como aqueles dois discípulos que saíram de Jerusalém e foram à direção da aldeia de Emaús, cabisbaixos, tristes e decepcionados. Aqueles dois discípulos tinham apostado tudo em Jesus, mas não conseguiram perceber na cruz de Jesus o caminho da nossa salvação. Por isso, depois dos sustos absurdos do martírio de Jesus na cruz, e mesmo com a notícia da ausência do corpo no túmulo, eles foram embora, abandonando Jerusalém. Mas aconteceu algo imprevisível. Enquanto voltavam para Jerusalém a pé, um peregrino se pôs a caminhar com eles. E numa conversa de pessoas decepcionadas, entristecidas, com um forasteiro que parecia nada saber dos acontecimentos, eles interpelando, talvez mais a si próprios, descobriram uma fonte que os fizeram arder de novo de esperança. A fonte era a palavra viva que caminha com eles, não obstante a experiência da cruz, do sofrimento e da morte. Por isso que Jesus
reinterpretando os acontecimentos à luz da palavra, lhes explicava cada um dos elementos vividos naqueles dias e que estavam diretamente relacionados com ele. Então os discípulos não podiam experimentar outra coisa senão este calor eletrizante que inflama o coração. E diante do cair da tarde, na proximidade da aldeia, eles pedem: fica conosco, Senhor. Nós precisamos aprender desta cena a dinâmica de reacender em nós, no coração, a chama do Espírito pela palavra, para que assim, com coragem, peçamos a Jesus vivo e ressuscitado, que permaneça conosco em nossa casa. Fica conosco, Senhor. Vocês poderiam me ajudar a fazer este gesto orante, de dizer juntos este pedido a Jesus agora. Vamos lá? Fica conosco, Senhor. O Senhor entrou para ficar com eles. Que coisa linda. Sentou-se à mesa, tomou o pão, partiu o pão, abençoou o pão e distribuiu para eles o pão. Quando Jesus realizou esse gesto de partir o pão, os olhos dos discípulos se abriram e Jesus desapareceu da frente deles. Partir o pão quer dizer Eucaristia. Os nossos olhos, quando participamos da Eucaristia, precisam se abrir para reconhecer Jesus vivo e ressuscitado. Quem vem à Eucaristia permite a si mesmo fazer esta experiência de Emaús, de ver Jesus. Jesus desapareceu da frente deles, mas não foi embora. Jesus indicou com este gesto que passava a ser uma presença interior dentro deles, de forma que eles não precisavam mais da percepção dos olhos físicos, pois o que interessa para a nossa experiência de fé é a percepção da visão espiritual, dos olhos da alma, que nos faz enxergar Deus conosco o tempo todo, principalmente quando mais nós precisamos, e são aqueles momentos que nós vivemos entristecidos, marcados por projetos que são frustrados e que extrapolam ao nosso controle. Então, eles inverteram caminho. Primeiro, era um caminho de volta à rotina, sem graça, que escraviza, que aprisiona na falta de sentido e que leva à tristeza. Com os olhos abertos, levantaram-se depressa, coração inflamado, ardente, e voltaram para a experiência da comunidade. Onde estão os outros? Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Pedro, ouvimos hoje na segunda leitura, nos diz estas palavras que nós devemos ouvi-las com certa ou muita preocupação. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, pelo sangue de Jesus Cristo. Quem nos livra da futilidade, da mesmice, do desânimo, da tristeza,
é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vivo, ressuscitado, presente dentro de cada um de nós. Por isso termina esse texto da carta de Pedro, como segunda leitura desta missa de hoje. Alcançastes a fé em Deus, pois Deus ressuscitou Jesus dos mortos e lhe deu a glória. Assim a vossa fé e esperança estão em Deus. E é esta segunda coisa que eu gostaria de pedir a vocês ajuda para gravar no coração neste domingo, dizendo juntos: nossa fé e esperança estão em Deus. Vamos dizer? Nossa fé e esperança estão em Deus. Em Deus que nos deu Jesus Cristo para nos salvar do pecado e da morte. Hoje, ao ouvir a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nós escutamos a síntese da nossa fé e da nossa esperança em Deus. Estão presentes nestas palavras do primeiro livro dos Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo foi entregue pelas mãos dos ímpios aos pagãos, tendo sido traído. Nós o matamos pregando numa cruz, e esta é a razão da nossa celebração pascal. Fomos salvos por conta da cruz de Jesus. Depois, isto aconteceu para se cumprir as Escrituras. Este projeto é de Deus, é um projeto de salvação, porque Deus nos quis de volta para Ele. Assim ressuscitou Jesus, livrando-o da mansão dos mortos, e a nós também da morte eterna. De fato, ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus o exaltou pela sua mão direita e deu-lhe o Espírito prometido, para que Ele o derramasse em nossos corações e nos fizesse suas testemunhas. Que esta Santa Missa reaviva em nossos corações a missão que nós recebemos no batismo, de sermos testemunhas de Jesus neste mundo. Nós que somos discípulos missionários dele. E a nossa fidelidade a esta missão depende da ação do Espírito, que não cessa de ser derramado em nós para nos encorajar, para nos animar e para nos fortalecer. Amém.